Então, galera, dando prosseguimento aqui à dilatação térmica dos sólidos, já gravamos a primeira aula. Você precisa lá olhar para assistir. Se você não assistiu a primeira aula, você não vai entender. Você precisa olhar a primeira aula. Senão você vai olhar isso aqui e vai falar, ih, que doideira é essa aqui? Calma, já explicamos essas grandezas. E na aula de hoje, a gente vai entender o que é esse coeficiente de dilatação linear. É o alfa. Vou te explicar o que é esse alfa aqui. Para te explicar o que é o alfa, né, eu vou gastar essa aula inteira só para te explicar o que é o alfa. Vem comigo. Vamos entender a unidade de medida do alfa que na outra aula eu não coloquei, de propósito. O maluco é brabo. Vamos lá, ΔL, variação do comprimento. Vou pegar só as unidades de medida, tá? Então isso aqui é medido em metro. Comprimento inicial também é medido em metro, por exemplo. Aqui eu tenho a unidade de medida do alfa que eu ainda não sei. E vou pegar a temperatura, né, a variação da temperatura medida em graus Celsius. E eu quero isolar esse alfa aqui, tá? Eu vou isolar o alfa, então eu vou passar para cá assim dividindo, ó. É como se eu tivesse mexido aqui, arrumado. E aí o que acontece? Né? Que é a grande confusão. Eu vou simplificar esse metro com metro aqui. E eu vou chegar que a unidade de medida do alfa é 1 por grau Celsius. Que matematicamente é grau Celsius a menos 1. Aí você olha para isso aqui e vai falar assim, pô, isso aqui é o inverso da temperatura. É 1 dividido pela temperatura, é o inverso. Calma, não é bem isso não, tá? Quando a gente faz essa simplificação aqui, a gente perde a referência. Então assim, eu vou botar uma tabelinha aqui para você ver alguns valores de coeficiente de dilatação de alguns materiais. Ela começa aí dos maiores valores para os menores valores. Então tá aí, chumbo, 27 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Aí você vem vindo, zinco, alumínio tem os valores e o último ali o vidro pirex, 3 vezes 10 a menos 6. Repare que nessa tabela, ele está te dando os valores. Ela começa ali do chumbo, que tem o maior coeficiente de dilatação, ou seja, é o cara que mais dilata, então, né, sofrendo a mesma variação de temperatura, para o mesmo tamanho inicial. E o vidro pirex, que é o contrário, é o cara que dilata menos, sofrendo a mesma variação de temperatura, para o mesmo comprimento inicial. Todos estão com essa unidade de medida. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses valores da tabela aí, vou pegar um deles só, e eu não vou simplificar igual eu fiz aqui não, tá? Não vou deixar assim não, eu vou colocar desse jeitinho que estava aqui, sem simplificar, tá? Então eu vou fazer uma mágica aqui, ó. 1, 2, 3 e pô! Não foi. De novo. 1, 2, 3 e pô! Ah, então vai. Ó, seguinte. Esse aqui é o alfa do chumbo que você viu na tabelite aí. 27 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. O que eu vou fazer? Lembra que eu tinha simplificado lá o metro com metro, ou se fosse centímetro, simplificaria? Eu vou fazer assim, ó. Vou tirar ele aqui e vou escrever assim, ó, metro por metro, graus Celsius. E aí, se eu simplificar aqui, dá a mesma coisa. Repara que isso aqui é 27 vezes 10 a menos 6 metros, e aqui tem uma razão, né? Por 1 metro vezes 1 grau Celsius. Eu posso rearrumar isso aqui desse jeito, ó. Esse aqui é o alfa do chumbo. Eu posso escrever assim, ó. 27 vezes 10 a menos 6 metros para cada 1 metro, 1 grau Celsius. Esse número aqui é um número muito pequeno. Temos uma aula lá de notação científica, se você tiver na dúvida como é que faz. Tá? Isso aqui, na verdade, nem está em notação científica, está em potência de 10, porque o número tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas não pode ser o 10. Dá uma olhadinha lá em notação científica, a gente vai precisar de usar isso aqui quando for resolver os exercícios também. E aí é o seguinte, voltando para cá, para você entender isso aqui. 27 vezes 10 a menos 6 metros para cada 1 metro grau Celsius. Isso aqui quer dizer o seguinte. Isso aqui quer dizer que para aquela barrinha lá que a gente mostrou na primeira aula, vamos dizer que aquela barra tenha 1 metro.
e aí ela aumenta a temperatura em 1 grau Celsius, quanto que a barra vai dilatar? Quanto que vai ser aquele ΔL? Esse tamanho aqui. Então, se eu pegar o exemplo do chumbo, o que está acontecendo? Se, por exemplo, eu pegar uma barra de 1 metro e aumentar em 1 grau Celsius a temperatura dele, aquela dilataçãozinha vai ser isso aqui, ó. Esse número piquititito aqui. Bem pequeno. Só para ficar melhor para você entender aqui, que às vezes com potência de 10 fica difícil de ver. Mas vamos lá, me ajuda aqui, ó. 0,1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, um exemplo. Nesse exemplo do chumbo, se aquele L0 for 1 metro e a temperatura variar em 1 grau Celsius, o ΔL vai ser isso aqui. Por isso, aquela nossa equação lá do início. ΔL é o L0, alfa, delta teta. Você pode fazer por regra de 3. Se aqui for 2 metros, não é uma proporção? Então aqui vai dobrar. Se a temperatura aumentar em 20 graus Celsius, aqui vai multiplicar por 20. Só que ao invés de a gente ficar fazendo regra de 3, nós temos uma equação física da dilatação linear que vai te ajudar a resolver. É simples assim. Então a gente vai postar alguns exercícios, resoluções de exercícios, para você entender como é que funciona. Beleza? Se pegar para os outros materiais, funciona do mesmo jeito. Então isso que é o alfa, esse coeficiente de dilatação linear. Ele é o cara que vai te dizer se o material dilata mais ou dilata menos. Se o material dilata mais, você tem que ver onde ele vai ser usado. Se ele dilata menos, né, mesma situação.